que vocês também estejam bem. Vamos ver se pode passar perfumes. Vai dando like aqui que eu vou colocar um hino, tá bom? Vamos lá. Um louvor aqui até vocês chegarem e dar um like. Vamos ver aqui um louvor. Vamos ver. Tá. Vamos ver. Like no vídeo. Like no vídeo. Like no vídeo. Cadê vocês? Que tema, hein? Que tema, hein? Ó. Cadê o like? Tá compartilhando. Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver Like no vídeo. sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, Compartilhe, vamos lá. ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque contigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me. Vai, cadê o pessoal? Vai chamando. Se às vezes não consigo nem. Não, você vai se curar dor de cabeça. Logo pode emanar como um sinal que tudo está nesse lugar. Vamos, gente, cadê o like no vídeo? Vamos compartilhando. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a sua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que... Vai, galerinha, vamos lá. Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque Calma, Davi, tem sim. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me. E se às vezes não consigo nem falar, tuas lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás. nesse lugar. Obrigado,
carinho, meus irmãos. Bom, primeiramente, obrigado pelo carinho de todos. Essas mensagens que vocês falam aqui, isso me derrete muito. De verdade, parece que não, mas eu vejo as mensagens, eu fico maravilhado por cada mensagem, né? Quem topa fazer todas as 10 horas da noite fazer o ensino? Todos os dias. Acho que é melhor, né? Que a gente fica todos os dias já esperando, né? Hoje eu quero trazer hoje, né? O que se trata, o que se vemos, né? Hoje o ensino vai ser muito forte. Acho que é bom vocês se prepararem aí, tá certo? Deus abençoe todos vocês, obrigado pelo carinho, né? Eu vou falar para vocês, eu vou começar dando ensino, hoje eu passei muita luta de novo, né? Eu tô com o meu CPF, vocês que estão, né, tentando me ajudar lá no meu CPF, não tá conseguindo, muita gente tá voltando, estornando os valores, não tô falando aqui de valores, mas é porque eu fui ver, o meu CPF tá bloqueado, por causa que eu fui preso, né? Então bloqueou meu CPF, eu não pude ter o recurso, tem 3 aluguel aí, mas é pro terceiro já, condomínio atrasado, luz, tudo isso aqui, mas você vê, tá 3, né? Se eu tivesse pedindo dinheiro pra vocês, estaria indo no primeiro, né? Mas eu não peço, você sabe muito bem disso, mas estou falando o que eu tô passando. Não é obrigado, não tô aqui pedindo ajuda pra vocês, só tô explicando minhas situações, né? Que às vezes você fala, é fácil, não é fácil. Então fui resolver, hoje não consegui resolver, mas falei, vou dar um ensino aos irmãos, com muita graça, com muito amor, né? Então os irmãos esquece, né, não tem como eu receber nenhuma ajuda dos irmãos, só a igreja, tá bom? Bom, é isso, não quero ficar falando de finanças aqui, quero falar de Jesus e salvação de eternidade. Irmãos, é um ensino para matar o leão, é um ensino para destruir a boca do cão, um ensino para acabar com toda heresia. Então, não, irmão, fique em paz, não precisa me ajudar não, fique em paz, tá bom? Deus ele sempre proveu na minha vida, fique em paz. Vamos lá, se fosse outro pastor já estaria aqui, né, pedindo pix, não, mas eu passo calado, Deus ele sabe da minha necessidade. Vamos lá. E agora, meus irmãos? E agora? Como que fica isso? Hein, meus irmãos? Hein? Vamos lá? Todos preparados? Não, ajuda a igreja, esquece, o meu Pix eu não tenho mais como ajudar, ajuda a igreja está aí, inscriçãozinho. Vamos lá, que a igreja tem o seu trabalho, nós somos a igreja, unidos, né? Vamos lá, irmãos, aperte os cintos, já compartilhe com vocês, eu acabei de sair do banho, por isso que eu tô cheio de água no rosto, e creme também. Vamos entender, qual é o tema de hoje? Um tema que é discutido desde os anos 70, desde os anos 60, e nos dias atuais, os religiosos doutrinários falam muito sobre a tese das fragrâncias, né? Quem já ouviu falar que se você usa perfume você vai para o inferno? Quem já ouviu falar isso? Quem já ouviu falar? Bom, vamos lá. Então eu queria que vocês lessem a Bíblia Sagrada, tá? Todo mundo já ouviu falar? Vamos começar em João, capítulo 12, verso 3. Todos aí pegaram? João, capítulo 12, versículo 3. Quem quer aprender, diga eu. Entendeu o que a Bíblia fala sobre esse assunto? E vamos analisar os efeitos que ele tem, tanto no contexto e no texto da Bíblia, sem só mexer com o contexto, tá? Vai dando like, gente, compartilhando, coloca nos seus status do WhatsApp, fala, venham aqui, o ensino ao vivo, coloca no Instagram, faz o que vocês quiserem fazer aí,
para que as almas venham. João 12:13 diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, ou seja, um perfume, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Primeiro, perfume. O que significa o perfume? Perfume é trazer um odor diferenciado. As fragrâncias dos perfumes, essa consiste em flores, em bálsamos, enfim. Aqui é de um nardo puro, né? Veio de um nardo puro, veio de um perfume. No entanto, Jesus foi perfumado, sim ou não? Jogou perfume em Jesus. Jesus excitou. O que Jesus fez? Qual foi a reação de Jesus? Ele se maravilhou. Até mesmo ele interroga dizendo: vocês não fizeram nada, mas essa mulher vem de lá, quebra esse vaso de alabastro, né? E me toma o meu corpo. Então, Jesus foi perfumado, tá? Jesus, ele recebe ali, alguém perfuma Jesus. Jesus não se hesitou disso. Ao contrário, ele se maravilhou pela atividade daquela mulher. E lembrando que desde o seu nascimento, a perfumaria já se consiste, né, em habitar na vida de Jesus. A Bíblia diz que os 3 reis magos, um deles vem trazer perfume, mirra, né? Sim ou não, meus? Sim ou não? Sim ou não? Então, não é de hoje, o perfume é uma fragrância antiga. É algo desde antes de Jesus existir o perfume, tá certo? Então Jesus foi presenteado no seu nascimento e antes da sua morte, ele foi presenteado com perfume. Ah, não, parei. Não, gente, ensino igual aqui não tem, não. Meu, eu numa paulada só, você já mata 2 gatos. Ó, e aí, o que a gente vê? Eu posso te provar isso? E aí, pastores, a Deus é amor, como fica? Irmãos, diante do Espírito Santo, eu não estou me gloriando não, mas se fizer um debate dos pastores de hoje comigo, seria legal, não seria? Vamos lá. Eu te provo que isso é antigo, que o nosso Salomão escreveu. Ele diz lá em Provérbios, capítulo 27, verso 9, ele diz assim, ó: perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Então, você vê que lá em Provérbios 27, 9, o grande Salomão, com sua sabedoria, estava falando sobre a ação do perfume. Ou seja, florescer, ou seja, dar um cheiro novo, trazer uma dimensão nova. Aqui nós vemos também algumas ideologias que vemos também em Mateus 26, 7, 9. Aproximou dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Que não foram os discípulos, foi Judas. Foi Judas que falou isso. Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Olha, vendido o perfume. Os discípulos que seguiam Jesus já queriam vender o perfume. Ou seja, se fosse uma coisa ilícita, os discípulos não gostariam e nem tão pouco achariam um grande valor e venderia isso. Quem concorda comigo, diga amém. Então, o perfume não é um pecado, mas nós vamos saber por que ele se introduzido ao pecado na oração do Espírito. Nós vamos ver isso aí, tá bom? Então eles queriam pegar o perfume para vender, porque sabia que aquilo ali era de algo valor elevado. Então, Jesus, ele começa a falar, ó, quando ela derramou esse perfume, ele falou, sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o mundo. Ó, Jesus foi morto cheiroso. Não é? Jesus morreu cheiroso, gente. Vou esperar os pastores. E aí, pastores, como que fica depois dessa? Vou esperar eles. Lá, 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 lá. E aí, pastores, da Deus é amor? Lá, 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 lá. Passaram perfume para ele morrer cheiroso. Lá, lá, lá. Jesus passou perfume. Imagine como que não estava a cruz, o sangue vertido, aquele sangue carmesim, mas o seu suor, quem sabe, transpirava aquele nardo puro. Eita, e agora? Como que fica? Pastores, a Deus é amor, cadê vocês? Me explica. Eu vou me afogar nessa água. Vou me afogar, agora eu vou me afogar. Ah, não, vocês sabem que eu sou, não tô nem aí. Acredito com a garrafa maior, né?
Podia dar uma garrafinha pequena, agora tem uma garrafona gigante. Pelo amor de Deus, ficaram confusos? Vamos lá. Calma aí, para aí, pessoal, Deus amor. Calma aí. Vamos para a Bíblia. Então lançaram, Jesus foi perfumado para o sepulcro. E ainda ele fala, esse perfume foi para mim ser sepultado. Jesus, além dele ser a rosa de Saron, o lírio dos vales, né? Ele e aí passaram esse perfume no corpo do nosso mestre. Vocês lembram, meus irmãos, que eu falei que o perfume é algo muito antigo? E desde Êxodo, capítulo 30, imagina, Êxodo, gente, antes de Salomão. Bem antes de Salomão, tempo de Moisés. Junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de acão aromático, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de oliva. Foi o que fizeram para fazer o bálsamo. E lembra também que Deus disse para Moisés, lá em Êxodo 30, lá no 34, 35, Êxodo 30, verso 34 e 35. Deus disse a Moisés, junte a seguinte essência: bálsamo, ônica, galbano, incenso puro. O próprio Deus, então não foi só Jesus, o próprio Deus mandou colocar perfume, ó. Faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista, levará sal e será puro e santo. Eita glória a Deus. Matou agora. E aí, como que fica, gente? O que foi lá quando Salomão estava falando daquela mulher? O próprio Deus também falou para o negócio ficar cheiroso, hein? O próprio Deus mandou jogar perfume. Como que fica? Como que fica essa história? Como que fica essa história? Se o próprio Deus mandou levar perfume. E lembramos também, Jesus recebeu o perfume antes da morte. Deus manda perfumar, foi Deus que mandou. Eu quero perfumaria. Ele fala aqui, ó, pode ler lá em Êxodo 30, 34 e 35, fala do perfume. E também em Lucas 30, 23, 55, olha o que fala lá. Ó, olha só para você, né? O que as mulheres que seguiam Jesus faziam? Alguém sabe? O que as mulheres que seguiam Jesus faziam? As que seguiam. O que elas faziam? O que elas faziam, meus irmãos? Elas pegavam e faziam perfumes. Você tem noção disso? Elas faziam perfumes. Eu te provo. Quem quer a prova na Bíblia? Ele fala assim, então me prova, vai lá. Me prova aí. Tudo bem, vamos provar então. Vamos lá ver se pode ou não pode. Eu te provo na Bíblia Sagrada. Quem quer que eu prove aí? Quer que eu prove? Então vê lá, Lucas 23, 55 e 56. Vamos lá. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro com o corpo de Jesus fora, colocaram nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. Filho, como que você pode falar que os perfumes de lá eram melhor do que os de hoje, era mais cheiroso? Quem concorda? Era muito mais cheiroso, era de flores aromáticas. Hoje passa por industrialização, lá não, lá era puro, lá era da natureza pura, lá não tinha indústria. Imagina que um perfume daquele, se vendido nos dias de hoje, ia ser o melhor perfume do mundo. Porque lá era mais forte do que aqui. O perfume do Velho Testamento era muito mais forte, ao ponto que Deus falou assim, ó, que seja uma perfumaria aí. Olha, gente, foi Deus que mandou fazer uma perfumaria. Desculpa. Foi Deus que mandou. Era muito mais cheiroso, era muito mais forte o odor. Aleluia. E olha só que interessante, né? Então você começa a ver, né, que os costumes judaicos eram com perfumes no sepultamento. O que aconteceu em Marcos 14, 3, 5? Vamos lá de Bíblia de novo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa da casa de um homem conhecido como Simão o leproso, foi o que nós vemos lá, mas agora em Marcos, lá em Mateus. Fala assim lá, ó, um vaso de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ele quebrou o frasco e derramou sobre a cabeça de Jesus. Olha que interessante. Ele fez um nardo puro, derramou. Então, você vê que o perfume, meus irmãos, o perfume que Esther usou. Agora, vamos ver o que acontece do perfume, por que ele foi interrogado.
nas coisas do Espírito. Vamos lá. O pecado não é o perfume. O pecado é a intenção do perfume aonde ele quer chegar. De novo. O pecado não é usar a calça. O pecado é a demarcação do corpo. Quem entendeu? O pecado não é andar de bicicleta ou de moto. É a estrutura que a mulher fica dentro da sensualidade em cima da condição de veículo. O negócio é muito mais sério do que a gente condenar uma coisa que Deus não condena. Mas o coração da malícia que vem o pecado. Quem está entendendo? Quem tá entendendo? Então, o que nós temos hoje, na nossa própria essência, que o perfume não é pecado. Mas a maldade do ser humano, hoje nós temos perfumes batizados com pombagiras, temos perfumes batizados com os Exus, para arrumar namorada, para atacar mulheres, e funciona, por quê? Porque são consagrados a deuses, mas se você usar um perfume que a pombagira consagrou no seu corpo, na tua intenção de buscar Deus, quem é maior, a luz ou as trevas? Quem vai cair? O Deus que você está buscando ou aquilo que você... Porque tudo hoje é consagrado. O seu telefone é consagrado. O ônibus que você pega para o trabalho é consagrado. O trem, o seu carro, o seu celular, o seu relógio, tudo é consagrado a Satanás. Porque o mundo já é dele. Quem está entendendo? Aí a pessoa fala assim, olha lá o jacarezinho consagrado do pastor. O seu celular que você está me vendo agora é consagrado. Então, não é questão que nós vamos fugir do mundo. O mundo já é uma veracidade, uma verdade. Mas tudo é consagrado. Tudo. A Bíblia, Jesus fala assim, o próprio de Satanás fala assim, o mundo já deu. Dado a mim, foi dado a mim. Eu te darei tudo o que quiseres, porque foi dado a mim. Então tudo é de Satanás, tudo é consagrado. Então não adianta você vir querer me julgar. Olha lá o jacarezinho. Olha a amarela, o vermelho. Por exemplo, esses dias falaram que o vermelho é pecado. Poxa, o seu sangue é vermelho, cara. Pô, então quer dizer que imagina você não pode ter nada de vermelho dentro de casa? Imagina uma coisa dessa, uma loucura que eles colocam, que o sistema coloca. Olha essa live, ao vivo aí não tá vermelho? Tá o vermelho aí na sua tela, não tá? O vermelhinho? Imagina o cara pega o celular, então não pode ter celular, porque toda vez que você passa com o celular assim, tem uma imagem vermelha no celular. Então o seu sangue é vermelho, a carne é vermelha. Então nós vemos, meus irmãos, que ultimamente estamos vivendo os últimos dias de uma apostasia insana, de um autoconhecimento fora do comum, sem o Espírito Santo e sem a veracidade de Deus. É isso que os pastores estão colocando dentro de vocês. Essa agonia, esse poder interativo da sua própria consciência, transladando de seus corações a ignorância do seu próprio conceito. Simples, mano. A plataforma do YouTube é vermelha. Então a pessoa que assiste o YouTube, ela está indo aqui, endemoniado. Não pode ter vermelho mais. Você não pode ter uma calcinha vermelha, você não pode ter uma cueca vermelha, você não pode ter mais nada vermelho. Então assim fazem com os perfumes, mas não entende que a Bíblia não condena o perfume. Ao contrário, Jesus foi perfumado com a ação do íntimo, das intenções do coração. Totalmente fora do que você levar. Como ontem nós fizemos ontem muito lindo, que não foi ver, vai lá ver ontem o ensino sobre Maria. Eu disse, vocês atacam Maria como estátua, mas esquece que Maria foi a maior mulher que teve na Bíblia. Então não pode ter um carro vermelho. Imagina o Uber vermelho chegar aí. Você está num lugar, o Uber chega. Carro vermelho. Esse cara não vai andar porque é vermelho. Eu não tô. Então, gente, tudo tem vermelho. Hoje, tudo que nós pegamos, tudo que a gente vai... tem a cor vermelha. Então, vocês estão levando essa questão. Eu acho que a Gilvana da Conceição está atrasada, hein? Faz mais de um mês que eu estou fora, graças a Deus. Então, o nosso coração é vermelho, meus irmãos. Nosso sangue é vermelho. Então a questão maior que devemos colocar em nossa sã consciência, que olha aqui o Halisson Marques dizendo, não pode perfume, o desodorante pode. Quem disse que não pode perfume? Tá vendo, meus irmãos? Então muitas pessoas estão aí, meus irmãos. Vê o começo do vídeo, meu irmão, para depois você entender. Ou você quer falar mais que Jesus? Está na Bíblia. Quem vai acreditar na palavra de Jesus ou desse rapaz aí? Vocês escolhem aí, tá bom? Eu prefiro ficar o que eu li. O que eu li para mim é mais importante e mais poderoso. Então, a religiosidade tem levado muitas pessoas à insanidade espiritual.
está levando muitas pessoas à insanidade espiritual. Aquilo que realmente, meus irmãos, era, meus irmãos, para ter êxito em nossas vidas, que era o amor fraternal, né? O amor para com Jesus, o amor para com o próximo. Hoje não está tendo, mas muita religião matando o costume do amor, que o próprio Paulo disse, olha, se eu não tivesse amor por nada, eu para que tentaria eu falar a língua dos anjos? Então essa questão, ela é muito volátil, mas quando se pega um perfume, né, um perfume, e se coloca como membresia do seu coração com a maldade, ele vira uma arma, claro que vira uma arma, né? Então, o perfume não é pecado, tá? Você ficar cheiroso, sem a sua maldade, se sentir bem, pode usar o perfume sim, tá? Com a essência do Espírito, estou falando isso com toda a verdade e com toda a sinceridade. Então, as intenções do coração que muda nesse aspecto aí. Imagina você tomando banho de sabão de pedra, sendo que o sabonete cheiroso, hein, meus irmãos? A irmã não pode colocar um shampoo no cabelo, sendo que o corpo deve ser bem cuidado. Se a própria mulher, aquela mulher jogou aquele perfume no corpo de Cristo, preparando para o enterro, né? Então é necessário que nós tivemos consciência dos nossos atos e também a boa consciência do conhecimento bíblico, porque se não tiver o conhecimento bíblico e espiritual, daremos aonde? E veremos para sempre nessa condição de cegueira de ensino, tá certo? Uma notoriedade que eu quero que peço a vocês, que vocês entendam, que o creme no rosto não é pecado, que o creme nas mãos não é pecado. Gente, é cuidar da sua pele. Olha, eu, por exemplo, quem já viu de boné direto? E de óculos? Quem já viu? Eu sempre uso boné. Por quê? Porque o boné me protege dessas marcas que eu tenho, para ela não crescer. Então muita gente fala, tá de boné, mas não sabe porque eu estou usando boné, nem sabe porque eu estou usando óculos. Por causa das minhas linhas, que quem sabe, é que hoje, olha lá as minhas marcas, ó. Essas manchas, que era um melasma muito agressivo, que esse boné ele tampa o sol para não eles ganhar as bracinhos e se expandir no rosto. Então muitas pessoas não entendem, mas vão deduzir o boné como um ato de pecado, embora seus corações estão enubredecidos. Tá certo? Então todas as 10 horas da noite eu vou estar com vocês trazendo um ensino novo. Então eu quero que vocês comentem qual vai ser o ensino, o próximo ensino, tá bom? Então, agora, virou para mim vaidade? Não, uma necessidade. Pronto, tá aí. Tá aí. Então, essa carinha aqui, ó, de 25 anos, é por causa disso, tô brincando. Mas enfim, é o amor que eu tenho por vocês, para ensinar vocês a verdade. Vai, mas se perfuma, passa um creme, fica bonita, fica cheirosa, você fica cheiroso. Mulher não quer homem fedido perto dela, nem um homem que é uma mulher fedorenta perto dele. Depois vocês perdem o marido, vocês ficam me xingando aqui, né? Aí que é o complicado, tá? Então aí perde o marido e fica me xingando aqui, tá bom? Então faz o que deve ser feito, se preserva daquilo que deve ser preservado, tá bom? Tá certo? Então tá na palavra de Deus. 10 horas os ensinos, todas 10 horas. Amanhã eu vou dar ensino de vocês, depois vocês vão colocar, né? Não, obrigado, Lucicleide. Então é isso que a gente precisa. Nós precisamos ter essa dimensão. Chega num trabalho, vai chegar fedendo porque é crente, não é assim que funciona. Eu acho que a gente tem que ter modos e costumes e um posicionamento de falta da malícia longe do coração. Tá, eu vou querer esse perfume bom porque eu quero catar meu patrão. Aí já está usando o perfume para uma malícia sua. Aí é com você. Diante do juiz, onde você for. Eu vou catar aqui, ó, esse perfuminho aqui é pro meu patrão ver, porque eu quero catar meu patrão. Ou vice-versa, o patrão querendo, ou o carinha querendo catar a menininha na igreja, que eu tenho que ter mais isso, é o que tem mais. É isso aí, né? Infelizmente. Mas é isso que eu quero que vocês sempre coloquem vossos corações, tá bom? Quero dizer para vocês que esse Jesus, que lá, quando eu olhei e li também sobre essa crucificação, eu digo para vocês, esse morreu por vocês. Ele ama vocês. Jesus é o Senhor. Sobre depilação, tem já um vídeo no canal. Se eu falar de novo sobre isso, mesma coisa. Tem que falar coisas novas. Quem compreende? Quem concorda comigo? Tem no canal. Tudo que vocês precisarem nesse canal, vocês põem lá. Pastor Júlio ensina sobre isso. Pastor Júlio ensina sobre depilação, tem. Sobre sobrancelha, tem tudo no canal.
Tá bom? Tá tudo lá. Então, eu quero dizer para vocês, quando eu fui falar sobre Jesus e sua morte, eu digo para vocês, esse Jesus morreu por vocês. O amor que ele tem por vocês, o amor de Deus, porque por você, muitas pessoas aqui, agora aqui nesse exato momento, estão passando por necessidade, lutas, dificuldade, mas sabe que teve um Cristo que morreu por nós. Sabe o que é morrer e ressuscitar entre os mortos? Então sejam fortes, porque por você, Deus faz o grande milagre e também abala céus e terra. Tá bom? Um grande beijo e eu quero dizer para vocês um grande abraço, um grande beijo a vocês. Obrigado, Brasil, obrigado pelo amor que vocês têm por mim. Por vocês, Deus estremece terra, quebra as cadeias. Beijos, até a próxima. Comentem, comentem. Quem gostou do ensino? Deus tem guardado você com muito carinho e pronto está toda hora pra te defender. Tem sido fiel companheiro pra você no caminho e em sua palma da mão ele leva você. Se as lágrimas molham seu rosto, saiba que o Espírito Santo veio enviado por ele para te consolar. E com muita sabedoria enxugar seu pranto e te mostra mais uma vez como sabe te amar. E quem ele ama jamais é esquecido, está protegido pelas suas mãos. E nessa vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Ei, escute. Por amar você, ele manda um anjo forte pra te defender. Faz brotar água da rocha pra você beber. É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso pôr no mar, ele abriu a rua. Por amor, ele faz de você hoje um grande vencedor. Jamais esquecido, está protegido pelas suas mãos. E nessa vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Ei, Por amar você, ele manda um anjo forte pra te defender. Faz brotar Deus abençoe. rocha pra você beber. Deixa comentário aqui, paz. Paz. Até a próxima, até amanhã às 10 horas. Paz. Desamparado quem é servo seu. Por amar você, ele multiplica azeite para sol e lua. Se precisa pôr no mar, ele abriu a rua. Por amor, ele faz de você hoje um grande vencedor. Glória a Deus.